Vamos lá. Boa noite, diferentões! Boa noite, diferentões. Hoje nós teremos uma noite muito diferente, muito diferentona, não é? Totalmente diferente. Com uma querida incrível, que é a nossa Vitória Mott. E aí, gata? Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui. Agradeço muito a oportunidade. É muito gostoso falar do nosso trabalho. E admiro muito a profissão de vocês também. Então é algo que, putz, é gostoso trocar isso, assim. Essa experiência é muito bom. Obrigada pelo Obrigado, convite. não. O prazer é nosso. Ela vai falar de algo que eu também entendo, modéstia à parte. Bastante. Yes. E o Marco, ele vai ficar aqui tomando um cafezinho. Isso, de boa. Hoje não vou falar nada. Aproveito para perguntar. É isso aí. Hoje é a noite, é a chance de vocês entenderem um pouco de moda e imagem. Então, Vicky, pode te chamar de Vicky, né? Lógico. Conta um pouco, quem é Vitória? Olha, atualmente, Vitória tá mais pra mãe do que consultora hoje em dia, né? Tô gravidinha e esperando uma baby que nasce mês que vem. Tenho um já de 2 anos. Também sou muito bem casada, graças a Deus, muito feliz. Mas eu brinco que são as 3 coisas que eu amo na minha vida. Meu marido, os meus filhos e minha profissão. Eu sou completamente apaixonada por transformar as pessoas. E isso basicamente me define muito, sabe? Eu gosto da coisa do ouvir, do ajudar, do abraçar o outro. E foi isso que me levou a procurar mesmo a consultoria de imagem, além da moda, né? Isso, porque você é designer de moda. Sim. E fez pós de moda, Exatamente. inclusive estudamos juntas, tá? A pós-graduação. Nós fomos companheiras de sala. E aí, quando eu vi que você estava exercendo a sua função, como eu gostaria de estar, falei, eu vou chamá-la, porque aí a gente fala a mesma língua, né? Com certeza. E olha só, fala assim de uma forma simplificada para o pessoal, porque assim, a conversa vai ser descomplicada, tá? O que é, basicamente, consultoria de imagem? A consultoria de imagem, ela é definida por 3 formas de imagem, né? Então, nós, seres humanos, possuímos 3 imagens. É a imagem que a gente passa, realmente. A imagem que a gente imagina que a gente passa. E a imagem que a gente quer passar. Uhum. O que acontece? A consultoria de imagem, ela faz harmoniosamente com que isso seja uma coisa só. Que às vezes a gente acha que é. Muitas vezes a gente acha que é. Mas na maioria das vezes não é. Né? Então, aquela coisa do, quem você acha que é? A gente sempre acha que a gente é mais feio do que a gente é. A gente sempre se menospreza muito mais do que a gente realmente mostra para o outro. O outro acha que a gente é muito mais autoconfiante, muito mais bonito, né? Muito mais elegante, enfim. E a gente tem essa mania de menosprezar nós mesmos e colocar o outro como melhor. Então, a consultoria de imagem basicamente alinha essas 3 coisas para que a gente possa ter benefícios com isso, né? Uma coisa que você disse sobre que nós nos sabotamos, isso é geral, tá? Nós, com o tempo, com talvez um pouco de autoanálise e... Muita um pouco de esforço, às vezes terapia, a Sim. pessoa se enxergar como ela realmente é. Sim, é muito difícil. Eu não sei você, mas às vezes é meio que ossos do ofício. Às vezes eu olho na rua uma pessoa e falo, nossa, a pessoa, ela é bonita, mas ela não sabe que é bonita. Isso acontece muito. Eu acho que a maioria, Muito. assim, dos casos. E Uhum. todo mundo que eu atendi até hoje é realmente isso, assim. A pessoa se sente muito menos do que ela realmente é. E aí, nosso papel... É muito bonito isso que eu brinco, que a gente faz um papel de mãe, assim. De falar pra pessoa que realmente ela é incrível, né? Nossa mãe vê a gente como a gente é realmente. É isso, né? Toda mãe acha o filho lindo, incrível, enfim. E é isso que a gente precisa ter. Eu brinco quando a gente vai tirar carta. Primeira vez que a gente vai dirigir um carro. Uhum. Cara, você entra naquele negócio e fala, eu nunca vou conseguir. Isso nunca vai ser automático. Eu nunca vou trocar uma marcha automática sem olhar, né? E de repente, sei lá, em 1 ano, você tá dirigindo baliza, nossa, fazendo rampa, coisas que ali na autoescola é impossível. Uhum. E a gente perde, às vezes, a nossa vida inteira sem ter esse domínio do nosso mesmo, do nosso próprio corpo, do nosso próprio rosto. Quando a gente tem o domínio da coisa, é muito mais fácil, né? Então, um exemplo, eu tenho um carro X e eu vou trocar de carro. Até você aprender a manusear esse carro direito, também você vai dar uma penadinha. Normal, Sim. né? Mas a partir do momento que você domina aquilo, beleza, você deixa o carro mais econômico, o carro fica mais macio, o carro não volta, o carro, né? E nosso corpo é um carro. Uhum. Então, a partir do momento que a gente domina o nosso corpo,
Você consegue fazer com que a pessoa veja você da forma que você quer. Sim. E, pô, por que não? Né? Como é que a gente vai passar uma vida inteira sem isso? Exatamente. Não dá, assim. Então, eu acho que a consultoria de imagem em si, ainda, principalmente no Brasil, é vista como uma coisa fútil. Tipo, é coisa pra atriz, pra ator, né? Eu sou muito procurada pra quem agora tá montando Instagram profissional, então, esse tipo de coisa. Mas, não, gente, é pra nossa vida. Exatamente. É pra você fazer uma entrevista, pra você jantar com alguém que você quer conquistar, pra você conhecer a família desse parceiro ou parceira e dar uma boa impressão. E assim, eu acho que conviver melhor com as pessoas. Porque quando você... Eu sempre costumo dizer, você tá triste, coloca a sua melhor roupa. Isso já vai melhorar seu dia. E quando você tá bem vestida e autoconfiante, as coisas fluem melhor. Isso não é futilidade. Sim, sem dúvida. É realmente ter isso. É exatamente o que você falou. Claro que a gente se veste muito pelo outro. Sim. Mas para que a gente se olhe no espelho e goste daquilo que a gente Sim. tá vendo, né? Isso é muito importante. Porque uma coisa mexe com a outra. E aí vai mexendo com o psicológico, que consequentemente fica pior. E consequentemente você se veste pior, você se cuida menos. Vai virando uma bola de neve. Exatamente. E, Vicky, quanto tempo faz que você tá atuando na área? Apesar da cara de novinha, de pivete, eu já trabalho com moda tem 10 anos, né? Eu comecei, na verdade, com desenvolvimento de produto. Então, eu trabalhei muitos anos, principalmente na parte de lingerie e pijama. Que foi, na verdade, assim, não foi nenhuma escolha minha. Meu primeiro estágio foi, e aí o segundo foi, e aí fui contratada, e aí foi indo, você acaba ficando naquela área. Que eu adoro. Não posso falar que não. Eu amo pijama. Eu falo que eu adoro dar de presente pijama, porque eu acho uma coisa... Ai, fantástica. E isso também é um ponto, na minha consultoria, pelo menos, que eu pego muito no pé. O momento em que você tá linda pra você é o momento em que você tá de pijama. Que você vai ali deitar na cama, você não vai pôr a roupa rasgada, velha. Eu não permito isso. Eu sei que é uma delícia, que é gostoso, mas existem pijamas gostosos em que você se olha e fala, nossa, meu corpo tá bonito, ou eu tô bonita. Enfim. Lingerie é a mesma coisa, às vezes você tá com uma roupa incrível, né? E isso serve tanto pra homem quanto pra mulher. Você põe um negócio ali que marca, que enrola, que enrosca, que... Acabou, você destruiu a roupa. Às vezes né? marca na roupa mesmo. Acabou. Aí não tem como a autoconfiança vir, né? Então, esse processo foi muito rico pra mim. Só que eu sempre tive por trás, assim, pra quem eu tô criando? Era uma coisa, pra mim, muito mecânica, assim, de criar pra ganhar dinheiro. E aí eu falava, gente, falta um link entre a pessoa que compra e a pessoa que cria. Porque se ela entender pra quem ela tá vendendo, o que a pessoa quer, qual é o resultado da compra, é muito mais fácil da pessoa comprar. Então, eu ficava ali, eu penava e eu tentava discutir. E, putz, por vezes, nossa senhora, era arregaçada por chefe, sabe? Porque eu falava, não pode ser só isso. Não pode ser assim. A gente precisa entender o que a gente tá fazendo, pra quem a gente tá fazendo. E aí foi que eu realmente fui me especializar em entender, aprofundar nisso. E aí, no final dessa especialização, eu acabei engravidando no susto. E acabei me especializando mais, focando mais em mães. Né? Então, nesse corpo, nessa mudança tão drástica de corpo que a gente tem. E isso também eu juntei mais ou menos as duas coisas entre a obesidade, né? Então, a coisa do plus size e tudo mais, e a gestante, que eu acho que são duas coisas que falta atenção no mercado da moda. Então, foi, assim, a paixão, sabe? Foi indo, a coisa foi fluindo. Quase que eu não escolhi, eu fui escolhida pelas situações. Olha, eu também... Eu confesso que, assim, a minha área favorita na moda, agora eu vou confessar, é a produção de moda, é a publicidade, revista, ensaios, etc. A publicidade em geral. Porém, esse lance da consultoria, depois na pós, eu também gosto muito, porque humanizou o vestir. Exatamente. Realmente, o desenvolvimento de produto, a não ser quando você tem a sua própria marca, que alguns privilegiados dos nossos amigos têm, e eu aplaudo demais, porque eles fazem o que eles querem. Mas quando você está trabalhando numa marca, você está produzindo ali e é isso aí. Você é obrigado a ir com que, né, segue com o fluxo. A maré. Você quase não tem um processo de criação ali.
Isso, e também não tem realmente isso de você pensar. Sim. Principalmente agora nessa era do fast fashion, que é China, que é essa coisa que, gente, vamos pensar melhor nisso, vamos cortar esse ciclo do fast fashion, que além de poluir, de não ser sustentável, de não ser muito inteligente, não tem É nada. maçante, né? Você maçante. sai e tá todo mundo com a mesma coisa. E É, assim, muito... é tudo a mesma coisa. Você fala, meu, né? Cadê? E eu falo que nosso corpo é uma tela em branco. Sim. Que todo dia a gente tem a oportunidade de pintar. Né? Seja, enfim, toda de preto, eu amo. Eu também. Sou super toda preta. Mas, ok, isso é um momento em que você tá se expressando. Então, assim, vamos usar isso a nosso favor, né? Não vamos ter um guarda-roupa abarrotado em que você usa sempre a mesma coisa, porque você não faz ideia do que usar. E sempre sem sentido, né? Exato. Eu brinco, assim, hoje até foi muito legal, assim, eu tava lá no prédio que eu trabalho e uma das funcionárias da limpeza, que é, assim, eu converso com todo mundo, são todas minhas amigas, eu chamo por nome, e ela parou e falou assim, você tá tão melhor, porque há uns anos atrás, e começou e eu falei, muito obrigada, mas não é. Uma das coisas que realmente fez muita diferença pra mim foi o corte de cabelo. Porque eu sempre quis ter cabelo curto. E aí, até os profissionais que cuidaram de mim, as pessoas que me cercam falam, você se encontrou. Incrível, né? E é incrível. É. Gente, é simplesmente um corte de cabelo. Muda tudo. Muda tudo. Eu sempre procurei, aí eu ia lá e alguém sempre me convencia, não, corta assim, Chanelzinho, corta no E ladinho. você vai levando, E né? vai levando, e daí Aí foi na pandemia que deu esse gatilho, né? Eu falei, eu vou mudar. E fui, corta tudo. E eu não quero mais mudar. Olha só, é incrível. Por Essa enquanto, descoberta, né? É incrível. E é um processo, eu acho que é isso que você falou. Por enquanto, não. A gente tem essa coisa, né? De momentaneamente a gente Sim. querer ser... Enfim, nós mesmas. E eu acho que a mulher ainda tem um pouco mais por causa da maquiagem. Sim. Né? Então, a gente tem essa regalia de se mudar todos os dias. Então, eu acho que o homem acaba ficando um pouco mais restrito nisso. Além de cores, eu falo que o guarda-roupa da mulher, enfim, você entra numa loja, a mulher é uma infinidade de cores. Os homens, coitados, ficam com aquela mesmice, né? Modelos, shapes. Pô, meu, tipo, eu falo, melhora, né? O Brasil, eu acho ainda muito pobre, vou dizer assim, em termos de cor, né? A gente faz... A principal coisa da consultoria, a principal coisa que eu sou contratada na vida é por causa da cartela de cor. Então, as pessoas focam toda a consultoria, que é um processo, aí que dura às vezes 6 meses. Tem consultoria minha que dura 1 ano. E as pessoas focam na coloração pessoal. E eu falo, gente, é ótimo, beleza, porque se eu usar, por exemplo, um tom de base errado, detonou. Acabou. Né? Sim. Então, coisas assim. Agora, a gente tem, por exemplo, como você falou, o visagismo. Então, toda a parte de óculos, a parte barba, cabelo, acessórios, a própria maquiagem. Hoje em dia, a própria harmonização facial, né? Que, nossa, a galera tá se debulhando nisso. Destruindo, né? Destruindo. Eu falo que assim, você faz uma, ficou legal... Tá bom, tá legal, né? Mantém ali. Não, aí as pessoas vão se empolgando e fazendo, e fazendo, e fazendo. Na hora que você olha, a pessoa você nem reconhece. Você fala, gente, o que aconteceu com essa pessoa? É Exatamente. aquela Donatella que, meu, era linda. Bizarro, né? Que virou a Meg Ryan também, que era outra. Não, eu vou dar um outro Dá exemplo. dó, né? Tipo, você Triste, fala, meu, fica linda, triste. A maravilhosa. Cleo Pires. Eu olhei ela fazendo uma propaganda. Quem é essa? Você demora pra reconhecer A minha irmã as é a pessoas. Cleo Pires. Gente, o que ela fez com ela mesma? Ela não é ela mais. E ela era muito linda. Gente, é um negócio muito bizarro. Eu vou falar, eu nunca gostei do meu nariz. É uma coisa que sempre me incomodou. Eu sempre tive vontade de fazer cirurgia plástica, só que eu falava, e se ficar pior? Uhum. E aí eu engravidei, na gravidez, nossa, meu nariz agora, inclusive, tá enorme. Eu falo que assim, o botox da boca podia ficar, podia manter, mas o nariz, e assim, é uma mudancinha que eu já olho no espelho e pra mim eu tô deformada, assim. É um negócio bizarro pra mim olhar meu nariz, e eu até tento fazer uns truques, mas não consigo. Parece uma coisa boba, né? Mas incomoda muito. Exatamente, aí a pessoa vai e faz tantos procedimentos tão agressivos, umas coisas assim que... Ainda existem alguns procedimentos que volta, né? Mas hoje em dia a coisa tá tipo... Tá estranho. Degringolou. Eu sei que não trabalho nessa coisa, mas eu... Do ponto de vista que eu trabalho com imagem também, mas é visual de revista, jornal.
E eu falo assim, que hoje o grande problema é assim, as pessoas têm pouco tempo e elas acabam criando padrões que a execução é mais fácil. Exatamente. E porque, por exemplo, eu trabalho com revista, jornal, aí você fala, pô, cara, essa foto de novo. Ah, mas por que essa foto? Ah, porque cara, mas não tem nem sentido. Sim. Eu vejo, por exemplo, Padrões, antigamente, é exatamente isso. você tem você tinha filme da Barbra Streisand, por exemplo. Linda, linda, mas pô, cara, tem um nariz desse tamanho, ela tem uma tal... Linda ou fama, né? Muitas vezes é algo que foi Então, absorvido mas é que com ela. ela carregava, Sim. ela movia isso daí. Peitava isso, né? Tinha aquele ator, o Jean-Paul Belmondo, que era um francês também, parecia um tucano. E era um modelo Super sucesso. Super sucesso. E você tinha vários atores, que nem os Tarzans antigos, que eram até meio chubby, né? Gente, mas a beleza, pra mim, tá nas diferenças. Então. Sim. E assim, hoje é muito mesmice. Às vezes você olha... Tá, todas as mulheres muito iguais umas às outras. A mesma cor de cabelo, a mesma Mesmo cara, corte, o mesmo corte, as bichectomia, mesmas e roupas. bocão, e não sei o quê. Ninguém se destaca mais. Daí aparece uma lá meio outsider, né? Meio, tipo, diferente. Fala, E é bizarra. mas pra mim não é. Bom, pra gente que... Eu falo porque... a gente tá adaptado. Não, nós tivemos esse lance lá na moda. Lembra a aula do Heitor, que ele falou... O que é a beleza? Sim. E hoje a gente vê nas passarelas, inclusive, vamos até falar sobre isso mais lá na frente, dos desfiles. Mas assim, o estranho, eu tô achando muito legal essa abertura para as passarelas de minorias, de diferenças, que as pessoas elas estão Sair do padrão, né? Sair de um corpo perfeito. Eu sempre falo isso, a consultoria, né? Óbvio, hoje em dia acho que qualquer profissão no mundo, até médico, coitado. Né? O paciente chega e fala, olha, já fiz minha receita, eu tenho isso, pode me dar esse remédio, tá tudo bem. Não, peraí. Amor, eu estudei. Então, e na consultoria é mais ou menos isso também. A gente tem ali padrões de corpo. Meu corpo é esse. Então, quem te falou que é esse seu corpo, né? E daí, vamos lá. Além desse ser seu corpo. Então, a gente tem, se a gente voltar lá atrás, o porquê que o homem gosta da mulher com bundão, com quadrilzão. Porque a mulher paria fácil. A gente precisava crescer a população. E, instintamente, a mulher com quadril, pare, beleza, bora, vou caçar uma mulher. Uhum. E era uma caça mesmo, né? Ainda é? Que tem quadril, porque eu preciso procriar. E na procriação ela precisa parir, não tinha cesárea, anestesia, não tinha nada. Então, historicamente e pré-historicamente, né, o homem ainda procura bundão. Mulher procura o quê? Um homem forte, né? Então aqui grandão, por quê? Porque ele vai me proteger. Se vier um bicho, ele mata o bicho. Não é? E aí você continua fazendo o quê? Procurando um homão, né? Sem entender o porquê esse padrão. Então eu sempre falo na consultoria assim, vamos fugir do padrão e me fala, porque eu consigo hoje, né, com um olhar mais treinado, identificar o corpo da pessoa. Eu não preciso nem medir. Algumas pessoas talvez, né, ajude, mas... Enfim, eu consigo medir. Mas, assim, o que te incomoda? Então, eu, por exemplo, tenho exatamente o quadrilzão. E eu odeio. Eu detesto. Meu sonho era ter uns gambitinhos, não ter bunda, ser reta. Era o meu sonho. Eu sou totalmente contrário. E eu não gosto das minhas pernas finas, por exemplo. E daí eu sempre tento realçar isso de alguma forma. E cada mulher com seu truque, né? Exatamente. Então, na verdade, a consultoria de imagem nada mais é do que truque. Truques. São vários truques, né? Que a gente ensina, vários gatilhos ali que facilita a vida da pessoa. Facilitando a vida da pessoa em se vestir, ela se sente melhor. E aí, qualquer coisa, qualquer problema... Claro que ninguém procura uma consultoria de imagem estando 100% bem consigo mesmo. Né? Então, eu sou muito procurada, por exemplo, separações, troca de trabalho ou troca de área... Ou em algum momento, por exemplo, se forma na faculdade e aí precisa entrar nesse mercado de trabalho, eu não sei o que fazer, eu não sei como me vestir, eu não quero mais ser, né, a menina, o menino, eu quero me portar como uma pessoa mais velha, enfim, ter mais reconhecimento. Eu, por exemplo, quando casei, eu fiz moda, gente, desde sempre. E eu casei com um advogado. Meu marido era no terno, assim, tipo, a gente ia jantar, eu de bermudinho, regata, ele no terno. Eu olhava e eu falava, meu Deus. Mundos diferentes. Gente, peraí, deixa eu me trocar.
calma aí que eu já venho. E eu também mostrei pra ele que ele não precisa estar sempre no terno. Uhum. Né? Que ele pode estar numa bermuda, numa polo e tá ok. Assim, ele ficava em casa pra assistir filme de polo. Eu falava, meu Deus, gente, eu uma regaceira. E assim, e a gente foi se equilibrando, né? Então, eu, muitas vezes, por ter que me portar em alguns lugares com ele, precisava estar mais elegante. Eu também não podia estar, né? Shortinho, chinela havaiana, que era como eu gostaria. Mas não dá. Sim. Então, a gente saber se portar. E eu acho que ter esse domínio, ter essa função nossa abraçada, saber, né? Traz essa autoconfiança. Consequentemente, essa autoconfiança faz com que o que você viste esteja bom. Então, por que a Madonna usa e não é ridículo e você usa só? Porque eu acho ridículo a hora que eu coloco. Eu ponho aquilo e falo, Deus, me ajuda. Então, eu não vou conseguir. É isso que eu demonstro para as pessoas, que eu estou ridícula. Uma coisa que você acabou de comentar, assim, eu vou endossar, é que nós temos que ser flexíveis às ocasiões. Ou seja, você tem um estilo, ok, tem um estilo, todos nós temos. Mas não dá pra ficar grudada nesse estilo em todos os momentos da sua vida. Então, assim, uma das coisas que o profissional de moda aprende, eu lembro até hoje, o professor Flávio Lotufo, lindo, beijo grande, te amo. Ele falava que o profissional de moda, ele vê a moda com distanciamento. Uhum. A gente estudou e nós vemos menos a moda como consumidor e mais como desenvolvedor. Mas isso é um privilégio que nós tivemos. Sim, sem dúvida. Mas as pessoas, elas precisam entender que se elas, por exemplo, vou dar um exemplo muito... Eu sou do rock, mas eu não vou ficar com a minha camiseta preta e meu cabelo desgrenhado em todo momento. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas, eu preciso demonstrar que estou limpa. Preciso N coisas, o ser humano precisa, porque nós vivemos em sociedade. E não tem nada a ver com eu tenho que dar satisfação. Porque tem gente que acha, eu vou me vestir de como eu desejo, como eu quero e não estou nem aí. Então, nós vamos falar sobre isso logo, vou dar uma dica pra vocês. E é isso, o ser humano precisa. Eu sempre brinco, Clau, eu falo assim, quando você vai escolher um carro, se alguém chegar pra você e falar, escolhe um carro. Uhum. Eu vou dar de presente pra você um carro. Tá? Tem lá o Celtinha, né? Que anda. Econômico, inclusive. Funciona. Ótimo, lindo, maravilhoso. Ok. E tem lá, nossa, a BMW. Por que você escolhe a BMW? Porque ela é mais imponente. É exatamente a nossa imagem. Então, eu vou chegar, por exemplo, eu sou consultora de imagem, vou chegar um trapo pra falar pra você se vestir melhor. Não é? A pessoa não vai botar fé em mim. Óbvio que não. Entende? Agora, eu tô lá na minha casa, sentada no chão, brincando de Lego com meu filho. Eu não vou estar assim. Eu não vou estar. Óbvio que não. Se chegar na minha casa, meu filho, eu vou estar de camisola, de hobby, de qualquer coisa. Essa é a primeira roupa que eu vejo na minha frente. Um coquinho. Você entendeu? Então, é isso que você falou. Existe a ocasião, existe o que você faz. E o que você precisa entender é a coisa, por exemplo... Eu não vou muito à igreja, apesar de, né, eu rezo na minha casa e tudo mais. Eu não vou entrar na igreja com uma mini saia. Shortinho. Eu sei que isso vai agredir. Isso não quer dizer que, nossa, mas eu não sou vagabunda, eu não sou... Não é isso. É isso eu tenho sempre. respeito àquilo. Independente do que for, entende? Eu não vou a um casamento com, sei lá, regata e jeans. Porque eu tenho respeito àquele evento, eu tenho respeito às pessoas que gastaram dinheiro, que fizeram aquilo ser bonito. Eu vou me portar de uma forma bonita. Exatamente. Num velório. Exatamente. Eu sempre aprendi que no velório você tem que ir bem vestido. Eu faço isso até hoje, mesmo que... Porque, gente, se vestir bem não tem nada a ver com roupas caras. Exato. Isso Você- é um ponto principal, né? Principal, você pode pegar uma saia longa de R$29,90 e uma regatinha que você achou ali na banquinha da loja de departamentos e se vestir bem. maravilhosamente bem. Exato. Então, assim, gente, nós precisamos parar de sofrer pra se vestir. Quebrar esse tabu, né? Quebra, Só é. rico se veste bem, não. Não, e assim, é tão mágico a fluidez com que você pode se vestir bem na vida, assim. Exato. As É muito pessoas- mais um domínio aí, né, de compra / corpo Sim, do que do dinheiro em si. exatamente, porque tem gente que tem muita grana e se Exato. veste muito mal. Exatamente. E... Ai, eu esqueci o que eu ia te perguntar. Esqueci, eu ia fazer uma outra pergunta. A gente fala pouco. Mas enfim.
A gente já falou sobre quais os motivos que as pessoas te procuram, a importância da imagem, acabamos falando. Então, agora, uma pergunta muito legal. Quer fazer essa pergunta? Perguntinha, oi? Não, vai você. Não, pergunta aí. Sempre pergunta sobre fatos engraçados que aconteceram. Assim, porque quando a gente lida com pessoas, né? Gente, E aí você tenta... Às vezes vou usar um exemplo que eu sempre uso. Quando eu dava aula de informática logo no começo, eu estava tentando ensinar as pessoas, assim. Então eu falava assim, pessoal, levem o mouse até o botão OK. Aí a pessoa pegava o mouse e ia na tela. Aí eu... Assim. Então, acho que você deve ter alguma história assim, né? Se você quiser contar pra nós. Grande história. Eu brinco que eu trabalho a consultoria, assim, as pessoas, elas têm muito uma ilusão de que eu vou lá, vou dar pode plim, 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 e aí você vai fazer, né? Fadinha Vicky. Exato, vai ficar lindo, maravilhoso. E não é bem assim que funciona. Eu tenho ali, até vou assumir uns 80% de responsabilidade desse trabalho, mas as pessoas têm ali os 20% delas que elas precisam fazer, né? Então, assim, eu peço, por exemplo, e existe uma regra, tanto que marido advogado, né? Eu fiz um contrato mesmo, porque assim, chega no final, e aí as pessoas não têm aquilo que elas esperavam, porque não fizeram metade do que eu pedi, e aí fica difícil. Então, assim, eu sempre peço, sempre na vida, para as pessoas me mandarem fotos. Então, no começo desse processo, elas me mandam foto de como elas se vestem. Olha, você vai sair, bate uma foto, você tá na sua casa, enfim. N coisas. E depois, né? Pra justamente ela mesma conseguir se comparar e ver a diferença disso. Mas, gente, essa é a parte mais difícil, assim. Eu recebo umas fotos. E a questão não é nem... Não é o que a pessoa tá vestindo. É tipo... A pessoa não percebe que o marido tá se trocando atrás. A pessoa não tira... E aí eu fico, tipo... E às vezes eu pego essas fotos pra fazer o dossiê. Então tem fotos, assim, que eu finjo que eu não vi, né? Às vezes a pessoa... Por exemplo, eu falo pra ela... compra, sei lá, algum acessório laranja pra melhorar, porque é da sua cartela e tudo mais. Daí a pessoa se veste, tipo, a própria KTM, né? Tipo, a própria... E eu fico assim... E é muito cheio de dedos. Eu, no começo da minha profissão, tinha muita insegurança de falar, de conversar e tudo mais. Hoje eu já falo, tipo, opa, o marido aí... Mas já aconteceu, gente. Eu já recebi uma foto do marido de cueca. Pra mim, acho que foi... Eu fiquei olhando, eu falei, e agora? Eu falo, eu não falo. Mais informação do que eu queria. Exato. Eu falo, eu não falo. E ela não percebeu. Eu não precisava ver isso. Foi exatamente o que eu... E sabe quando você abre a foto, você só consegue ver aquilo? Meu Deus. E olha, eu não sei nem se ela sabe até hoje, porque eu resolvi não falar. Ela foi mandando mais outras fotos. Eu falei, deixa pra lá. Mas enfim. Foi acho que o mais, assim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu corria, se eu não atendia mais. Eu vou desistir dessa. Mas, enfim, acontece muita coisa, assim, que a gente, né... Às vezes as pessoas falam coisas também e eu fico, tipo... Não, tudo bem. Não, super normal, comum, acontece, sabe? Porque a gente não sabe o que fazer. É difícil. A gente tem umas situações, assim, que... Mas ela é bem lady, eu conheço ela contorna muito bem. Dificulta mais, né? Não, imagina fica se vermelha. Se fosse eu, uma menina punk, não sei se eu ia ser tão diplomática. Fica tão... Aí eu lembrei da pergunta. Fala, lembrei. Faz um resuminho do passo a passo dos processos que você utiliza para fazer a consultoria. Isso, com uma cliente. Começa pela anamnese, né? Na verdade, assim, em primeiro lugar, quando as pessoas me procuram, eu sempre procuro tomar um café com a pessoa pra eu conhecer essa pessoa. Então, a primeira coisa, eu vou olhar a imagem dela. Sim. Entender o que tá ali tão desajustado assim que ela tá me procurando. Eu preciso, nesse momento, entender o que ela quer da consultoria. Porque, de repente, o meu processo de consultoria não é o que ela quer. Entende? Ela quer seguir padrões, por exemplo. Eu não sou nada da padronagem. Eu não vou colocar uma pessoa no padrão. Seu corpo é esse, você vai usar isso. Seu rosto é esse, você vai fazer isso. Seu corte de cabelo é isso, sua cor é essa. Eu não funciono desse jeito. Né? Eu não consigo. Então, eu preciso entender o que essa pessoa tá querendo para que a gente não feche um contrato, ela pague um serviço que não é barato e não tenha o que ela quer.
Não é esse, né, o meu papel pra ela. Então, em primeiro lugar, normalmente a gente toma um café. Quando as pessoas são mais distantes, a gente faz um FaceTime, enfim, pra eu dar uma descontraída com essa pessoa. E aí eu mando realmente um questionário, que é um questionário que parece bobo. Algumas clientes, inclusive, têm dificuldade de responder, tipo, não respondem. Daí eu falo, olha, não tem como a gente começar o trabalho sem ele. Não dá. Eu percebo assim, muitas das clientes contratam porque quer fazer compras. E eu falo, pô, a gente faz esse trabalho separado. Né? Eu faço personal shopper separado. Não precisa necessariamente você comprar a consultoria inteira, fazer todo o processo pra chegar lá no personal shopper. Então, vamos pra compras. Né? Eu tenho muita dificuldade na parte do personal shopper de tipo, virar a amiga que está indo junto. Eu não sou conselheira. Né? Eu não tô indo lá pra tipo, ai, tá uma gata. Nossa, arrasou. Não. Ó, isso aí não vai funcionar. Isso aí não vai linkar seu guarda-roupa. Isso aí você vai estar comprando mais do mesmo. E às vezes elas ficam meio... porque quer biscoito, né? Eu noto isso como vendedora. Às vezes muito difícil. Isso, às vezes a pessoa pergunta, este ou este? A ou B? Eu falo, vai no A. Ah, não, vou pegar o B. Então, assim, a cliente, às vezes, ela não quer que você... Fale. É. E sendo vendedora, eu já me vi, assim, numa corda bamba. Sim. Você precisa ser... Você não pode ser a consultora. Você não pode ser a consultora. Mas você também não pode ser só a vendedora. Se você só empurrar pro cliente, sim, eu não sou dessas. O cliente que vai até a loja, ele ganha uma consultoria. Sempre. Sim. Né? Porque, inclusive, eu vendo semi-joias, a cliente vai lá, eu tenho um vestido tal. Sim, você consegue linkar, né? Pra você é muito fácil. Eu ajudo muito. Isso ela não vai ter em qualquer lugar. Mas eu também não posso ser só consultora. Exatamente. Porque aí eu desencorajo ela a comprar. Olha só, eu fico bem num campo minado. Esse processo, pra mim, inclusive, essa análise, esse questionário é exatamente fundamental pra isso. Em primeiro lugar, porque as pessoas às vezes te contratam achando que é pra uma coisa e é pra outra. Entende? Então eu brinco que a gente tem que ser meio psicóloga ali. Sim, sempre. Meio se vira nos 30. Então esse questionário pra mim é fundamental. Pra eu começar meu trabalho, pra eu entender a que ponto estamos ali. Depois desse questionário, eu comumente faço a cartela de cor. Que é o que as pessoas mais querem. É a novidade, é um momento, descobrir minha cartela de cor. A coloração pessoal, né? Exato. Antigamente eu dava esse padrãozinho, né? Que acho que todo mundo conhece, os padrãozinhos de cor. Só que isso aqui, eu comecei a perceber que era assim, ou ficava no fundo do gaveta e ninguém nunca mais achava, ou ficava na bolsa e rasgava inteiro, e as pessoas, 6 meses depois me ligavam querendo outro. Não é um material barato. E aí eu resolvi fazer o meu material mesmo, eu criar. Então eu criei um pra guarda-roupa. Mostra lá pra câmera. Um pra guarda-roupa, que esse aqui, na verdade, a pessoa põe pra ela ver quantas roupas ela tem. Muito do nosso guarda-roupa está dentro da nossa cartela. Porque comumente a gente veste e fica bem e acaba comprando. Sim. Né? Então isso é uma coisa quase que intuitiva. E aí eu faço um bem pequenininho, para as pessoas terem na carteira, na bolsa. Porque, cara, você não vai levar isso. Não vai levar. Isso aqui cabe dentro de uma carteira. E por mais que seja pequenininho, a hora que você tá ali com a peça, você consegue bater. Nossa, é mais ou menos essa cor. Dá. Sim. Existem cartelas, eu falo que é muito difícil de se achar. Então, por mais que as pessoas se empolguem muito com a coloração, eu não me empolgo. É uma coisa que eu não tenho empolgação. Porque assim, você vai sair pra comprar, daí você não vai achar, daí você vai se frustrar, daí você vai ter que achar alguma coisa mais ou menos. Então, eu trabalho com a coloração, são 12 cartelas, né? Existem hoje, já se fala em 16 cartelas. Pra mim, assim, o funcional no Brasil é você saber qual é a sua estação. Primavera, verão, outono, inverno. Dentro disso, você vai conseguir já muita coisa. Então, assim, quando você define muito fechado, é difícil você conseguir achar em loja. Daí você se frustra. Então, é sempre um jogo de cintura. Por isso que eu falo da coloração. A gente fala muito mais, por exemplo, da profundidade da cor na pessoa. A gente fala muito mais de intensidade. Então, você vai usar mais escuro, mais claro, né? Qual é a mistura que você vai fazer. Então, quando a gente fala de mistura de estampa, a gente vai falar, então, uma mistura fraca, uma mistura mais intensa. Então, a gente vai para o preto e branco. Será que isso aqui vai ficar legal nas pessoas? Isso, eu acho que é mais funcional do que a própria cartela de cor. Porque a gente tem que entender que o cliente vai até a loja e ele vai estar sozinho. Exatamente.
E assim, isso é uma briga também, que eu procuro, inclusive, né, os próximos passos ali, a gente acaba fazendo o personal shopper. Normalmente, antes disso, eu faço uma análise do guarda-roupa da pessoa. Então, a gente vai fazer a limpa naquilo que não funciona. Não tem funcionalidade para a vida da pessoa, para o corpo da pessoa, para a fase que a pessoa tá. E aí, a gente organiza esse guarda-roupa, eu sou metódica, separo coisas por cor, sou, tipo, meio doida. Às vezes funciona. Tem gente que mantém, ama, adora. Tem gente que não consegue manter. Então, isso, assim, é da pessoa, é da cliente. Mas eu vou e faço essa função para que ela entenda que, pelo menos para mim, assim, eu quero usar branco. Pô, eu vou lá no branco e tem branco. E aí eu vou escolher os brancos. Não tá tudo amarrotado, que eu não sei nem o que eu quero. Então, assim, quanto tempo você tem para se vestir? Que hora você acorda de manhã? Sim. Né? Como você vai pro trabalho? Você vai de ônibus, você vai a pé, você vai de carro? Você tem ar-condicionado? Não tem? Então, tudo isso é tempo que você perde, né? Em ter que escolher roupa, em ter que, procurar roupa, se é que ela tá no guarda-roupa ou não tá. Então, isso eu procuro mostrar como facilita a vida da pessoa. Você é uma organizer, então, olha... Ela pouco de cada, gente. Personal shopper, psicóloga, organizer, conselheira. E aí, então, a gente vai entender quais peças estão faltando nesse guarda-roupa. Então, o personal shopper, né? Vamos às compras. Né? Tipo, o que falta? E normalmente, o que falta dentro do guarda-roupa são links. Não é peça em si. As pessoas têm muita roupa. Né? Fast fashion fez um negócio com a nossa cabeça, assim, que a gente tem que consumir. Enfim, se eu não comprar, não tô na moda. Se eu não comprar, não tô bem. Daí engorda, emagrece. E a E aí vai ver uma vai cor. comprando, sem fim. Quando a gente abre aquele guarda-roupa, sei lá, 20% daquilo a gente usa. Né? Então, mas eu tenho muita roupa e não uso nada. É o que eu mais ouço. Eu tenho muita roupa, mas eu não sei usar nada. Então, o que a gente faz? A gente precisa comprar links. Né? Então, peças que vai linkar o que você tem já. E eu sempre faço uma regrinha. Você só compra uma peça se você conseguir usar com, no mínimo, 3 coisas de dentro do seu guarda-roupa. Senão, não compra. Você vai usar uma vez e nunca mais vai usar. Se é que vai usar. Mas eu achei lindo. Mas você vai usar onde isso? Então, você achou um super vestido brilhante, maravilhoso. Você sai. Você vai pra balada? Você vai pra algum lugar gala? Você é convidada pra eventos luxuosos? Onde você vai usar isso? Né? Aluga. A roupa tem que caber na sua vida. Exato. Então, é esse processo que também, às vezes, não é muito agradável. Depois, eu peço uma escolha de fotos, de diversas coisas. Porque daí eu vou entender realmente essa pessoa interna, né? O que essa pessoa precisa, qual é o desenvolvimento disso, se ela acessou ou não. E a coisa da pressa também. As clientes querem, tipo, vamos, que eu quero comprar. Isso leva um processo. Então, quando ela entende a coloração, eu já faço também o rosto para entender o visagismo. Então, qual é o formato de rosto dela, qual é o formato do corpo dela. Ela recebe essa informação e ela precisa assimilar essa informação. Se no dia seguinte eu sair para fazer compra com ela, vai ser só uma compra. Não vai ser algo útil. Vai ser uma compra como se ela estivesse indo sozinha. E a coisa que mais acontece é quando elas pegam a cartela de cor, pega o corpo, né? Pega todo o padrãozinho, sai e compra várias coisas inúteis. Então, isso é muito difícil, assim. Isso é um processo... é complexo pra mim. Eu não sou uma pessoa nada consumista. Então, eu ver as pessoas sendo consumistas, isso ainda me dói. Sabe? Então, é um jogo de cintura. Sim, e eu acho que, de repente, você mostra a cartela pra cliente e ela olha, não é, eu não gosto dessas cores. Não tem preto, eu não quero. É isso que eu mais ouço. Não tem preto, eu não vou usar. Não, tudo bem, não tem preto, mas tem azul marinho, tem cinza, tem um marrom escuro, tem um café. E use preto. Não é porque você adquiriu isso daqui, você sabe sua cor, que você vai jogar tudo no lixo e sair pra comprar. Eu não uso minha cartela. Sei lá, se 30% do meu guarda-roupa for da minha cartela de cor, é muito. Não tem, gente, não tem como, assim. Porque daí você acha a peça, mas a modelagem não serve pra você. Fica horrível no teu corpo. Tem isso também. Aí você vai comprar a cor, mas você vai ficar horrorosa. Então, assim, é uma coisa... Por exemplo, o cropped, né? Que é a febre do momento. Eu falo, de Jesus Cristo, você só vê cropped na vida. E aí eu com essa pança linda, tendo que usar cropped. Eu falo, bom, o que acontece? Ele mostra, na verdade, a parte magra do nosso corpo, independente da gente estar gordinho ou não. Né? Então, você pode estar gorda. Aqui, o nosso osso aqui, bem embaixo do peito, tem uma leve cintura.
Ele não tem a gordura na costela, né? Então, ali, mostra a parte fina. O que você faz? Você põe a mostra a parte fina, que é onde as pessoas vão focar o olhar. Vai dar a impressão que você tá magro. Então, por isso que isso virou uma febre. Agora, isso não quer dizer que você tenha que entrar nesse padrão. Assim, não. Se você não gosta, não aceita, não concorda, não se sente bem, enfim, não N coisas, não entre nesse padrão. Né? Assim, a gente tem outras coisas, a gente consegue, enfim, mesclar um guarda-roupa. Põe o cropped por cima de uma camiseta, por exemplo, que vai dar um... Né? Então, saber esses truques e não entrar na moda por simplesmente ser modinha. Mas as pessoas são bem sugestionáveis. Muito E sugestionáveis. é triste, né? Porque você olha, assim, as blogueiras, aí você vai com aquela expectativa, na hora que você põe, você fala, pô, e agora? Né? Outra coisa... Eu posso até ser julgada pelo que eu vou falar agora, tá? Mas profissionais de moda não são aquelas pessoas que montam lookinhos, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. É muito mais complexo que isso. Concorda comigo? Sim, não, com certeza. Então, gente, não caiam em papo de, né? É difícil. E eu falo que existem os dois extremos ali, né? A gente que nunca estudou falando sobre... É, o que mais se vê, na verdade. Difícil. E assim, aqueles programas de, vamos jogar todo o seu guarda-roupa no lixo, porque é uma bosta a sua vida, e agora vamos começar a sua vida. E aí eles fazem isso em uma semana, a pessoa pega todo aquele guarda-roupa que foi comprado com cartão, né, do programa, Sim. que, né, ninguém tem aquele dinheiro todo pra gastar, e aí ela fica olhando aquilo e fala, e aí? É isso que eu fico imaginando Eu não me sozinha. entendo Será nisso. que ela vai dar prosseguimento? Assim, é um processo de você entender quem é você, de você aceitar, assimilar essas novas informações pra conseguir começar a usar coisas novas. Não dá pra ser do dia pra noite, né? A gente não chegou aqui onde a gente tá agora do dia pra noite. Foi um processo. Então, a consultoria é um processo. Eu não vou chegar pra você e falar, olha, você é isso, você compre isso, faça isso e use com isso. E ponto final. Vai embora. Não, isso não vai funcionar. Uma coisa que eu também lembro, Paula Rubner, linda, te amo. A outra professora nossa, que ela é consultora de moda em São Paulo, que ela dizia que a consultoria não é ditadura. Por exemplo, eu detesto usar saltos. Nunca gostei. E eu falo, se alguém me forçar a usar saltos, eu não vou usar. Não importa. Você vai ficar mais linda, mais mulher. Whatever. Oi? Whatever. Eu não vou usar. Não é isso que vai mudar, né? Não é isso que vai mudar. É muito mais a sua postura. Até porque se você não gosta e você usar, a sua postura vai ser de tipo, eu estou odiando estar aqui. A cara. Ponto! Já deixei de ir em festa de casamento porque eu não queria usar a roupa e nem o sapato. Minha filha, eu só entrei no altar porque o meu vestido arrastava no chão e eu não quis fazer a barra. Depois eu coloquei um chinelo. E assim fiquei até o final da minha festa. Mas dancei, mas curti. Gente, aqueles saltos horríveis. Que eu falo às vezes hoje é como a pessoa quer atender o mercado e não ao contrário. Porque, por exemplo, eu tô totalmente fora do padrão do mercado. Muita gente tem assim, você tem um rosto tão lindo, por que você não emagrece? Por que tal? Não sei o que. Daí eu falo assim, vou fazer o seguinte... Me dá uma receita pra mim crescer 20 centímetros. Porque eu tô satisfeito com o meu peso. Não, mas espera um pouco. Então, você tá incomodado? Você é careca porque você não lava o cabelo? Adoro. Eu já vi ele falando isso. Então, não, porque... Não, cara. Esse é o biotipo. Meu pai é assim, minha mãe é assim. Eu não tenho... Eu vou parecer... O Cauã Raymond aqui. O carteiro entrou aqui. Não, meu amigo. E você tem que trabalhar pra mim. Você tem que fazer... Porque uma vez eu fui comprar uma roupa de um amigo. Ele, não, você pode perder uns 10 quilos. Aí vai ficar legal a roupa. Eu falei, você pode fazer uma roupa pra mim, né? Não eu comprar a roupa que você sabe fazer. Você tem que entrar no padrão, né? Exatamente. É bizarro isso. É muito bizarro. Eu acho que... É uma agressão. É ridículo, né? E eu falo assim, ainda hoje, no Brasil, o mercado plus size tem aumentado muito. Só que assim, gente, a gente fala... Tem marca que fala do plus size a partir do 42. 42. Oi? Tipo, que planeta a gente tá vivendo? Sabe? Qual que é o padrão disso? E desculpa, pergunta pra qualquer homem se catar essas magrelas de passarela. Nossa, você acha gostosa? Você acha bonita? Eles não gostam. Isso não é um padrão que homem gosta.
Não. Já que é pra ser padrão, né? Já que estamos falando de um padrão, que seja um padrão atraente. Não é um padrão normal. Exatamente. Nós, brasileiras, que temos quadris, né? É a maior dificuldade, acho, da brasileira. Aí vem as calças da gringa, você põe aquilo. Pra mim é assim, ou não passa na minha bunda, se passar na minha bunda, na minha cintura fica 3 dedos. Aí tem Aí que eu falo, fazer a pence. eu vou comprar um negócio que eu vou pagar não muito barato, porque hoje em dia nada tá barato, né? Blusinha tá Exatamente. olho da cara. Pra ainda ter que mandar na costureira. Porque não me serve. Então, de novo, tem que entrar num padrão. Não, peraí. Tá na E nós- hora das marcas começarem a padronizar nós. E nós 3 temos problemas, porque eu sou muito pequenininha, não tenho ombro, eu tenho várias, assim... Dificuldade mesmo. eu tenho que, às vezes, comprar na seção infantil, porque eu costumo dizer que a modelagem é o M. É o M da mulher de 1,80 m, super magra, ela não tem barriga nenhuma, e enfim. E assim, às vezes ele precisa fazer a barra da calça e N coisas. Então, Entrar em Eu nem padrões. faço mais barra, só dobra. Dobra, e- exatamente. se A for gente vai se feliz. virando. eu também, eu sou baixinha e, enfim, é frustrante. Então, isso até que eu ia te perguntar. Como que na sua atividade, lidar com o pessoal do plus size, que não se acha roupa pra eles? Eles têm muitas dificuldades pra se vestir. Olha, é complexo primeiro a aceitação desse corpo, né? Uhum. Existe esses comentários completamente inúteis. Eu não sei, assim, eu falo para as pessoas que a melhor voz na vida é o silêncio. Sim. Você não tem nada pra falar? Não fala nada. Não precisa inventar. Sabe? E o momento, assim, eu vou te falar que foi tão chocante pra mim, por isso que eu comecei também a me empenhar muito nesse ponto, porque quando eu engravidei, eu nunca fui uma menina magra. Nunca. Eu sempre tive bundão, sempre tive uma barriguinha, enfim, nunca fui uma pessoa magrinha, nossa, chapada. Nunca. Sempre tive quadrilzão, assim, é familiar também. Não tem, né? Eu vou enquadrar em que padrão? Isso aqui eu meto a faca no corpo inteiro, não tem o que fazer. E a gente não foge do nosso DNA. Exatamente. Então, isso, assim, o processo de engravidar, que eu sempre sonhei minha vida inteira em engravidar, em ser mãe, e eu completamente abominei o meu corpo. Foi um negócio assim, eu me odiava me ver no espelho. Eu parei, eu falei, gente, isso é muito chocante, isso é muito profundo, isso é muito mais longe. E as pessoas falavam, nossa, que barriga enorme. Nossa, vai explodir. Nossa, como é que você tá aguentando? Que horrível E assim, eu vou abrir aqui. Eu engordei 14 quilos do meu menino, que não é considerado algo absurdo pra uma gravidez. Claro que é, porque a criança não pesa 14 quilos. Né? Você não vai perder aquilo quando ele nascer. Então é óbvio que você vai ficar ali com peso que depois você vai ter que correr atrás. Mas assim, as pessoas engordam. Sim. E as pessoas emagrecem. E as pessoas existem um padrão independente de engordar ou emagrecer. Aquele corpo, existe um desenho, independente se a pessoa tá enorme de gorda ou minusculamente magra. Ela tem um padrão naquele corpo. Independente do que for. Então, o que a gente precisa... A primeira coisa que eu faço é perguntar, você se incomoda? Né? Ou você tá com dificuldade de encontrar roupa? Como tá a sua saúde? Você tá cuidando da sua saúde? Que é o mais importante. Você tá fazendo exame de sangue? Tá tudo bem? Tá. Então, a gente vai achar roupa. Ponto final. Né? Então, existe assim, independente do, eu não tô satisfeita. Principalmente mulher, né? Eu não tô satisfeita, eu quero emagrecer. E aí, quer comprar roupa pra quando emagrecer. Não. A gente vai agora, nesse momento, entender esse corpo, entender o que você precisa pra aceitar esse corpo. Até porque a aceitação do corpo cria um processo mais rápido de emagrecer, se é isso que ela quer. Né? Então, já é um ponto. Quando a gente tá bem consigo mesma, o processo é muito mais fácil. E vamos ser felizes agora. Exatamente. Não esperar. Isso. Então, assim, hoje eu falo em grandes cidades, Campinas, São Paulo, a gente até encontra bastante marca plus size, só que o interior é muito restrito ainda. Sim. Né? É muito pequeno, é pouquíssima coisa. Então, quando você vai, você não acha plus size. O que você acha é, tipo, lojas que tenham um tamanho grande. Que não é a mesma modelagem. Né? Você comprar um tamanho grande, o ombro é grande. Você comprar um tamanho grande, a barra é gigante. Então, aquilo é diferente da pessoa não ser enorme e sim
ela só tem uma barriga. São duas coisas completamente diferentes. Então, é muito complexo. E eu falo assim, as pessoas precisavam aceitar mais a nossa geração e as gerações futuras sobre o fazer roupa. É o que eu sempre digo. Tenha uma costureira como sua amiga. Leva chá e bolinhos. Porque uma roupa feita pra você Não tem como. não tem preço, gente. É incrível. Não tem como. E muitas vezes você não vai pagar o preço de uma roupa absurda de cara que não vai te responder aquilo que você tá perguntando, entende? Não vai te oferecer aquilo que você tá querendo. Então, isso é um processo que eu acho que essa coisa da fast fashion, eu tenho esperança ainda na minha vida, que sei lá, talvez meus netos, isso vai ser, assim, acabar. Eu gostaria que acabasse já, na verdade. É que é um processo, eu sempre falo, quando eu tava na faculdade, acho que foi meu primeiro ano de faculdade, fizeram uma pesquisa em São Paulo, eu fiz a faculdade lá, sobre, era bizarro, assim, pegaram uma blusa, sabe, tipo, camiseta Hering branca, normal, tipo isso aqui. Sim. E aí falaram pras pessoas na rua, você pagaria R$20 essa camiseta? E assim, todo mundo foi unânime. Sim, pega no tecido, bacana, bem costurada, ok, pagaria. E aí a segunda pergunta foi, se você soubesse que essa camiseta é feita por trabalho escravo, você compraria? Ainda assim, 78% das pessoas responderam que sim. E algumas ainda justificaram dizendo, se eu não compro, alguém compra. E aí a gente cria um processo que, por exemplo, a Shein, que veio aí quebrando, né, as empresas todas, e as pessoas julgam muito o processo da China ser sempre trabalho escravo, que não é, a gente sabe que não é tudo que é trabalho escravo, a gente sabe que tem também. O que a gente precisa definir é, você acha que as fast fashion vende a blusinha a R$30 e não é trabalho escravo? E a Shein, só porque é colocada na China inteira, unânime, é trabalho escravo. Vamos ler um pouco, né? Aprofunda um pouco. Pensa assim, para você, né, fazer o tecido, alguém tem que transportar esse tecido, enrolar esse tecido, aí existe o processo de transporte de novo para uma empresa, aí tem um cortador, primeiro vai ter uma modelista para criar o modelo, para fazer o processo, pôr a modelagem, aí tem o cortador, desse cortador vai para uma costureira, dessa costureira vai para uma embalagem, etiqueta. Chega na loja e R$30 você acha que paga todo mundo que trabalhou nisso? Não paga. Não paga. Alguém tá saindo perdendo nessa história. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter uma conscientização disso. E eu acho que as marcas também. Mas... Isso é um processo, assim, quando a gente briga que as coisas estão custando muito caro, também é um processo que as marcas estão começando a se conscientizar. E eu acredito que vai mais longe. As terceirizadas estão começando a se conscientizar. Não dá mais pra não né? dá mais. Não dá pra você pagar R$2 dessa camisetinha. Eu não consigo produzir isso. Não dá. E olha só, pra quem é leigo, tá? Fast fashion são os ciclos das marcas classe C, não vamos citar, mas lojas de departamentos que trocam suas coleções a cada 15 dias. Gente, a cada 15 dias. Então, você vai até essas lojas e elas vão estar sempre renovadas. Com muitas roupas. Será que... processo de lixo, né? Sim. Não é só o trabalho em si, é o tanto que joga. A moda é o mercado que mais produz lixo no mundo. E isso é muito deprimente. Mais poluente, mais agressor. Exatamente. É muito triste, assim. Por isso que eu falo, meu processo de consultoria, meu principal objetivo dentro do meu processo de consultoria é conscientizar as pessoas. É dizer, não compre desse jeito, por favor. Sabe, tudo bem, você quer comprar. Claro que um dia que você tá triste, deprimida, acabado, você sabe fazer compra, meu Deus. Nossa, mas não tem nada melhor. Até chocolate não dá esse prazer. Mas assim, pelo menos compra aquilo que você esteja precisando. Compra um presente pra alguém. Né? Já que comprar te gera prazer, então compra uma doação. E nem sempre precisa ser roupa o presente. Exatamente. Pode ser um livro, por exemplo. A gente precisa ampliar essa ideia, né? Eu falo, hoje em dia, por exemplo, alfaiate é um negócio que você vê, é todo idoso. Tá... E vai acabar. É triste. Ninguém mais costura como eles. Ninguém tem paciência. Você fala, mas o neto vai sentar ali do lado pra aprender a costurar. Que hoje em dia é tudo no laser. Que hoje em dia você senta numa máquina, costura qualquer porcaria com nada e vende. E assim, vai acabar. Assim, me corta o coração, mas vai acabar. O que eu falo, assim, que eu trabalho com imagem, né? E, por exemplo, eu não questiono as ferramentas. Eu acho que as ferramentas,
Elas estão aí para nos ajudar. Eu uso um exemplo que também, quando eu comecei a dar aula, eu dei aula para 2 tipos de pessoas que não são comuns. Uma é pessoal que tinha problemas, limitações, como surdo, pessoal que tinha algumas coisas de movimento, e outros para idosos. É outro E aí- mercado que dá E não. aí todo mundo, os idosos tinham aquele, não, mas isso daqui não é como uma arte, é uma coisa mais assim. Eu falei, mas a questão não é você mexer com tinta e tal. É a ideia que você vai pôr. A criatividade. E até porque é o seguinte, você mexer com arte, com tinta e tal, é legal. Só que quanto custa uma tinta? Quanto custa um pincel? E aqui você vai poder fazer à vontade. N vezes. Desmistificava isso. Então, assim, as ferramentas, laser, o pessoal questiona São bons. muito, são ótimos. Então, assim, Sim, o sem que dúvida. falta, que é que nós estávamos até comentando, as pessoas estão presas dentro de padrões que elas não conseguem nem aproveitar. Com Ah, certeza. vou fazer um short de 3 pernas. Não, você tá doido?